gente vai falar sobre alguns mitos e verdades relacionados ao xixi. Então, em primeiro lugar, Renato, uma coisa que é muito comum a gente ver no dia a dia, né? O pessoal ficar segurando muito o xixi, e aí existe essa ideia de que ficar segurando a urina faz mal, assim, a gente ficar adiando, né? Adiando ir ao banheiro. Isso faz mal? Júlia, eu acho que numa necessidade maior, ou seja, você está em um lugar onde você não tem acesso a um banheiro, eu acho que a gente não tem tanto problema, eventualmente, em estar segurando a urina. Mas aquela pessoa que tem por hábito não urinar quando a vontade vem, ela pode eventualmente começar a ter alguns problemas com relação a isso ao longo do tempo. Sim, a gente vê muitas vezes pacientes que, no nosso caso, né, são os pacientes que chegam falando que às vezes no trabalho emendam uma reunião na outra, ou pessoas que têm filhos pequenos, enfim, as ocupações do dia a dia que todo mundo tem, né? Que às vezes o xixi vai ficando em segundo plano e a pessoa vai se habituando a ficar segurando a urina e só ir no banheiro mesmo quando chega no máximo do limite ali, né? E eu imagino que isso a longo prazo, você realmente pode danificar a sua bexiga. Vamos lá, a bexiga tem uma capacidade funcional, né? Ela tem uma capacidade máxima. Provavelmente não é conveniente que você fique extrapolando essa quantidade, esse limite máximo da sua bexiga de maneira frequente. Sem falar no desconforto, né, Júlia? Isso é bastante desconfortável. Exato. E outra coisa que pode acontecer é que para a gente urinar, depende da nossa bexiga contrair bem e os músculos ali do assoalho pélvico, né, tem que relaxar adequadamente. Então, essa pessoa que às vezes fica sempre adiando e chegando no limite ali da bexiga, às vezes na hora que ela vai urinar, ela não consegue ter esse relaxamento adequado ali e não consegue esvaziar tão bem a bexiga. Isso é uma coisa que às vezes pode até acabar favorecendo infecções de urina recorrentes em mulheres, por exemplo, Sim, o né? nome técnico disso é dissinergia, que você, pela dificuldade de ficar prendendo o tempo todo, pela dificuldade de relaxamento após ter segurado por muito tempo, isso pode tornar-se realmente um problema crônico, eventualmente. Exato. Então, em relação a essa questão das infecções, né, não é uma coisa, é uma coisa talvez mais intuitiva do que técnica, né, no sentido de que a gente não tem estudos que realmente avaliem se ficar segurando a urina vai favorecer infecções urinárias Sim, sim. diretamente. Mas se a gente sabe que isso pode acabar levando a uma dificuldade do esvaziamento da bexiga, que a urina fica ali parada mais tempo na bexiga, isso pode favorecer a proliferação de bactérias e, eventualmente, favorecer infecções. Então, a gente recomenda que não precisa da pessoa ficar indo no banheiro toda hora se com a mínima vontade, né? Mas se deu vontade, realmente para o que está fazendo, vai lá no banheiro, esvazia a bexiga e volta para os seus afazeres, né? É de senso comum que a cada vez que você urina, você faz uma lavagem mecânica da sua uretra, né? Então você está jogando para fora aquilo que eventualmente pode estar entrando dentro da sua uretra, como por exemplo, bactérias. Exatamente. Agora, muitas vezes, no caso das mulheres, principalmente, o motivo de ficar segurando muita urina, principalmente quando estão fora de casa, é porque elas não querem ir no banheiro público, né? Porque senão vai ter que fazer xixi de pé, porque tem medo de, às vezes, se sentar, pegar uma infecção. Como é que é isso? Assim, é tranquilo a mulher fazer xixi em pé? Ela pode fazer de qualquer jeito? O que você costuma recomendar? Isso é realmente um problema muitas vezes em ambientes onde os banheiros são escassos e raros e muitas vezes não tão limpos. A gente vê isso com muita frequência, mulheres que se recusam ou têm dificuldade realmente para poder ir ao banheiro e poder sentar no vaso para poder urinar. Com relação especificamente à infecção urinária, minha resposta é que não, provavelmente você não vai pegar infecção urinária por estar sentando num vaso não tão limpo, vamos usar essa expressão assim, mas obviamente que nada como poder fazer o seu xixi num banheiro limpinho, num vaso limpinho, né, Júlia? Mas assim, a gente tá falando que não pega infecção, mas nem se eu sentar e tiver um respinguinho ali, que aí minha perna ou um pedacinho ali da nádega entrou em contato com um respingo de xixi de outra pessoa que tinha urinado antes nesse banheiro, eu não vou pegar uma infecção nesse caso? Não, Júlia, o mecanismo de pegar a infecção é diferente. Você não tem risco de se contaminar por isso, embora, do ponto de vista higiênico, realmente, eu concordo, é uma coisa bem desagradável você sentar em cima de urina de outra pessoa. Mas, assim, risco de infecção por ter sentado em algumas gotas de xixi alheio não é um problema. É bom dar uma olhadinha, né, passar um papelzinho Sim, ali e sim, dar uma sim, sim. secada, mas a gente não vai pegar a infecção urinária dessa forma. A gente está Não sendo dessa até forma. repetitivo com isso, mas porque é uma dúvida muito comum, né? Sim. E lembrando, se todo mundo sentar, fica mais limpinho ali para as próximas que vierem também. Então, assim, quando a gente senta mesmo para urinar, a gente consegue
A gente falou mais cedo da questão do relaxamento, né? Que é Sim. importante a gente ter um relaxamento da musculatura ali do assoalho pélvico. Quando a gente vai urinar, para a bexiga conseguir esvaziar bem. E quando a gente senta, a gente consegue ter um relaxamento melhor, esvaziar melhor a bexiga. Quando a mulher vai urinar de pé, naquele meio agachamento ali, meio tenso, às vezes segurando a bolsa, você não consegue relaxar direito, Sim, né? Então, certamente. muitas vezes você não esvazia tão bem a bexiga. Então, acho que é importante a gente reforçar isso. Outra questão é, as bactérias que causam infecção da urina, como o Renato falou, você não vai, por que você não pega a infecção urinária do vaso sanitário ali direto, né? Porque as bactérias que causam infecção urinária, geralmente são bactérias que vêm da nossa própria flora intestinal. A gente vai ter vídeo explicando sobre isso. Sim, isso vai ser um assunto detalhadamente, mas ali o máximo que você vai ter contato, se você sentar no vaso, são possivelmente fungos e bactérias que podem estar na superfície, da mesma forma que se você for para a praia e sentar numa cadeira de praia, você vai ter fungos e bactérias ali. Sim. Em outra superfície, ou se você tiver com um short mais curto, e ninguém deixa de sentar nos lugares por isso, né? Então, claro que a gente não está falando para ninguém sair sentando no banheiro público. Sim. Júlia, e ainda falando em mitos e verdades, outra coisa que a gente escuta é se o homem pode fazer xixi sentado com frequência ou se é melhor ele fazer o xixi em pé. Qual que é a sua opinião sobre isso? Isso é uma questão engraçada que é, às vezes, polêmica entre os casais, né? A gente vê muito paciente que vem falando que a esposa pede para ele urinar sentado porque faz muita bagunça se urinar em pé. Então, assim, na verdade, não existe um certo e errado, né? De que os homens devam urinar ou em pé ou sentados. O que acontece é que tem alguns homens que começam a urinar sentados, às vezes porque a esposa pediu, mas percebem que conseguem esvaziar melhor a bexiga, principalmente alguns pacientes que já têm alguma alteração ali, seja um crescimento da próstata, alguma alteração ali no ato de urinar, que percebem que o jato fica melhor dessa forma e acabam preferindo. Não tem certo e errado, né? Aí vai muito do que cada um preferir. Agora, será que urinar sentado faz mal para a próstata, Renato? Não, eu acredito que não. E isso existe esse tabu, essa lenda de que urinar sentado vai fazer mal para a sua próstata. Isso não vai acontecer. Você pode urinar na posição que você bem entender. Eu acho que o importante sim é você ter conforto, esvaziar bem a sua bexiga e não arrumar problema com sua esposa de ter urinado fora do vaso. Isso é importante também. Então, se você está gostando desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Mas voltando aqui, né, sobre a questão das mulheres, outra coisa que vale a pena a gente comentar é se todo mundo sentar, o vaso fica mais limpinho, né? E aí não vai ter respingos e aí não vai ter esse problema. Faz sentido, faz sentido. Claro que a gente não está falando aqui para ninguém sentar no banheiro químico, né? Um banheiro que está ali visivelmente sujo e tudo mais. Mas tem muitos banheiros que às vezes está fora de casa, mas no shopping, no restaurante, o banheiro está limpinho, mas tem um respinguinho ali que você pode secar. Tem gente até que gosta de proteger com um papel, assim. Sim. Mas sempre que der você sentar, é melhor para você urinar bem. Agora, uma coisa que às vezes as pessoas se preocupam menos e que é muito importante quando usa banheiro público, porque às vezes as mulheres têm medo de pegar uma infecção, mas o que é mais perigoso é a higiene das mãos, né? Às vezes a pessoa vai num banheiro que não está tão limpo, tem que lavar bem as mãos depois, não por causa de infecção urinária, mas porque às vezes pode pegar uma infecção gastrointestinal, por exemplo. Sim. Então, às vezes a pessoa preocupa muito de não sentar no vaso e depois não lava as mãos direito. Então, só lembrando homens e mulheres que isso daí parece bobo da gente falar, mas é super importante. Fica o recado, né? A pandemia acabou, mas a necessidade de higiene continua. A gente ainda tem fungos, bactérias. Bactérias e vírus, enfim. É isso aí. Então, se você gostou desse vídeo, lembre-se de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar com quem você achar que possa gostar. E até o nosso próximo vídeo. Obrigado.